Oi, tudo bem? Meu nome é Jéssica Camila, eu sou psicóloga, pedagoga, especialista em Libras e o meu sinal é esse. Eu também sou estudante aí da UFG do curso de Tradução e Interpretação de Libras. Bom, eu fui convidada pela professora dessa disciplina a falar para vocês sobre um tema muitíssimo interessante, o tema da família e do surdo. Então, para começar essa conversa, vamos voltar na situação de gravidez. Ora, a gravidez é um momento muito importante da vida da mulher. Independe se é da primeira gestação ou da segunda gestação. Nós sabemos que nenhuma gravidez é igual à outra, mas também tem lá suas particularidades. Então, nessa situação de gravidez, que é uma situação que envolve não só o casal como a família, existem muitas expectativas. Então, depois de ser uma gravidez onde a mãe e o bebê estão saudáveis, existem duas grandes preocupações, que é o sexo do bebê e qual será o nome que o bebê vai ter. Então, nos exames que acompanham a gravidez, dentre os mais importantes, é a ultrassom morfológica e é lá que a mãe e o pai conseguem, assim, respirar com um pouco mais de alívio, porque esse exame ele é fundamental para detectar qualquer tipo de anomalia genética, qualquer deformidade. Por quê? Porque ele mede o osso do nariz e o osso da nuca. E existe, né, uma, uma tabela de índices que os ultrassonografistas, os médicos ultrassonografistas conhecem, que podem dizer para a mãe se está tudo bem com o bebê ou se existe aí algum tipo de problema no futuro pós-nascimento. Mas então, depois que essa mãe consegue aí sentir as dores do parto e é chegada a hora desse bebê nascer, a família toda é comunicada e vai todo mundo para a maternidade, é aquele sufoco. Enfim, o bebê nasce e ele é entregue para a mãe e para o pai. É um momento assim muito interessante, porque é a realização de sonho, né? Existem casais que sonham em formar uma família e a família só acontece depois da configuração de um terceiro, porque se não há esse terceiro, eles ainda continuam sendo um casal. Mas isso é conversa para um outro momento e vamos aí recontinuar nessa situação de nascimento. A família toda vem conhecer o bebê e são momentos muito lindos. Então, dependendo do tipo de parto da mãe, via de praxe, a mãe fica com o bebê durante 2 a 3 dias na maternidade. E é justamente nesse momento em que acontece um exame muito importante, que é um exame obrigatório desde o ano de 2010. Ele é conhecido popularmente como teste da orelhinha. Mas o que esse teste faz? É um teste de triagem onde um profissional capacitado da área da fonoaudiologia vai se dirigir até o quarto da mãe e do bebê e vai pedir permissão para fazer o teste. É inserido ali como se fosse um fone de ouvido, né, na criança, e através de um dispositivo que indica índices através de números, a profissional vai poder dizer para os pais se existe algum problema de surdez, algum problema auditivo, né? Eu não gosto de dizer problema, mas algum déficit, alguma situação desse tipo. Então, aquela criança que até então tinha passado por todas as situações, ganhando aí o ok do médico de que era uma criança saudável, de repente, com a situação do diagnóstico da surdez moderada ou grave, vem aí uma frustração para o pai e para a mãe e que se resvala na família. Por quê? Porque nós sabemos que a surdez ela é invisível. Então, lidar com essa situação é extremamente difícil. O chão se abre ali diante do pai e da mãe. Por quê?
porque eles ganham uma passagem de atravessamento para um mundo onde eles não conhecem, que é o mundo do silêncio, né? O mundo da surdez. Então, quando esse pai e essa mãe pegam essa criança e vai para casa, eles não sabem o que fazer. E é muito comum eles se sentirem deprimidos. Por quê? Porque a nossa cultura dá conta de que quando nasce um filho com algum tipo de deficiência, rapidamente isso é ligado a uma situação de castigo divino. O que é que eu fiz? Onde foi que eu errei? Por que comigo? Né? E nós sabemos que não é nada disso, porque, de acordo com o IBGE, o censo brasileiro, ele diz que de cada 200 crianças nascidas, 3 são surdas. Então, é estatística, são índices. E muito provavelmente, enquanto nós temos essa conversa, algum pai e alguma mãe já recebeu a notícia que o seu filho ou a sua filha é surdo. Então, é uma situação muito complicada, porque a partir do momento que eles recebem essa notícia, se instala aí duas situações: a situação de frustração e a situação de apoio familiar, né? Fique tranquilo, nós estamos com vocês, que é muito importante. Então, os pais, eles passam aí pelas 5 fases do luto, que é a situação de raiva, é a situação de negação, no sentido de levar o filho ou a filha para outro profissional para ser avaliado novamente. Eles passam pela situação de negociação ou barganha, que é quando acontece: oh meu Deus, se meu filho não for surdo, se ele melhorar, eu vou ser uma pessoa melhor, eu vou contribuir com o orfanato, com uma instituição de longa permanência, que eram conhecidos antigamente como asilos. Só depois acontece a situação de depressão e demora um tempo para esse casal digerir, aí sim vem a aceitação. Com a aceitação, esses pais, eles começam a buscar profissionais que podem auxiliá-los de alguma forma, seja na reabilitação, seja no aconselhamento, no apoio. Então entram nessa história o otorrino, o fonoaudiólogo e o psicólogo, que também é um profissional que agora que está começando a ter interesse por essa área, né, em específico. Então, quando o pai e a mãe vai no médico, a eles é apresentado 2 tipos de aparelho. Geralmente o aparelho externo, auditivo, ou o implante coclear, que é um aparelho que é colocado através de cirurgia, extremamente invasivo e precisa de adaptação e muita paciência dos pais, porque ele não devolve 100% da audição à criança, né? Então, é uma escolha muito difícil, porque ela é permanente, mas que também não traz garantias, né? Não devolve a audição à criança e não dá a ela o status que os médicos tanto dizem, né? De que, olha, o seu filho, a sua filha vai ser normal. Isso não é uma verdade. Mas, enfim, depois que esses pais buscam esses caminhos e vão no fonoaudiólogo para saber como que é a reabilitação e descobrem que existem outros surdos,